dificuldade de se entender aí na cama, né, Fernando, dos problemas entre os homens e as mulheres. Lembrando que é só uma representação isso aqui, né, doutor Zé Bento? É verdade. É uma representação do que acontece na saúde do homem e da mulher. É preciso entender que esses problemas precisam ser discutidos. Preocupação na vida, dívidas. Isso pode interferir demais. Mas você não pode deixar que isso vá para a cama. Você tem que deixar a preocupação fora, joga fora. Pronto. A falta de desejo. Falta de desejo pode ser orgânico. É muito importante isso. O homem também pode ter falta de desejo por falta de hormônio. E como acontece com as mulheres depois da menopausa. Então, procurar um médico. Esse problema é ejaculação para os precoce. homens. Isso aqui, a mulher precisa ajudar. Isso é muito importante para a mulher ajudar o homem que tem ejaculação. Às vezes, ele nem sabe que tem ejaculação precoce. Você que precisa falar para ele, ó, você está sendo muito rapidinho, você está sendo muito Felipe Massa aqui. Então, você precisa conversar com ele. E aqui a disfunção erétil, problema que também atinge o casal e que também precisa ser discutido. Olha, Fernando, uma coisa importantíssima da gente falar, a disfunção erétil, às vezes, é a ponta do iceberg. Às vezes o homem tem alguma disfunção maior orgânica, uma alteração cardíaca, por exemplo, um diabetes e, na verdade, vai aparecer a disfunção erétil. Então mais uma vez, tem que ir no médico. Porque por baixo disso tudo existe uma coisa muito importante para o casal, o diálogo. É conversando que a gente se entende. Não é à toa que os mais antigos falam sempre essa frase, né, doutor Zé Bento? Tem que conversar. Às vezes, se a sua esposa quer conversar a relação, discutir a relação, converse com ela. Porque com um diálogo, o homem tem dificuldade para falar, principalmente desses assuntos mais íntimos, de relacionamento sexual. Mas é importante você perguntar para sua parceira o que ela gosta, o que ela não gosta. E ela também, você falar para ela o que você gosta, quais são suas fantasias. É fantasia, o maior órgão sexual que a gente tem é o nosso cérebro. E é conversando que você vai estimular o maior órgão que você tem de sexual, que é o seu cérebro. Quando é um problema psicológico, muita gente procura um terapeuta, né? Fazer uma terapia. Agora, doutor Leonardo, quando é um problema físico, mesmo assim é importante procurar um médico e também conversar, dialogar, senão também não adianta nada. Com certeza, Flávia. Isso que o doutor Zé Bento comentou, o diálogo é importante entre o casal e também do casal com o médico. O médico ele vai conseguir levantar alguns dados da história que podem estar gerando essa disfunção erétil. Esse paciente ele não pode ficar inibido na consulta. Então, o urologista ele vai perguntar se ele faz uso de algum medicamento que pode estar diminuindo a libido ou a ereção desse paciente. E tem algumas causas que são identificáveis. Por exemplo, uma das principais causas ainda é a causa psicogênica. Dependendo da faixa etária, às vezes o paciente está tendo algum bloqueio, alguma preocupação, que até que já foi discutido aqui, e aí o psicoterapeuta vai ajudar bastante nessa área. Mas tem causas orgânicas. Essas causas orgânicas têm que ser identificadas e tratadas. Então, assim, é normal o nível de testosterona de um homem ao longo da idade ele cair? É normal, mas ele cai dentro de limites normais, considerados aceitáveis. Existe uma parcela pequena desses pacientes que tem queda hormonal que vai ter sintomas. E esses pacientes, eles precisam fazer a reposição. Não é a maioria deles, mas eles precisam. E uma outra forma também, como é um problema como um todo, quando a gente vai pensar em fatores de risco para a disfunção erétil, a gente está pensando nos mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente pensa também em hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade. Então, todos esses fatores, eles vão gerar, além dos problemas cardíacos, com obstrução de coronários, tudo isso, eles podem dar problemas penianos, até por obstrução arterial mesmo. Então, tem que ser investigado e tem que ser tratado. Tá. Doutor José Bento, rapidinho, a partir de que idade a mulher precisa fazer a mamografia e de quanto em quanto tempo? Se não houver nenhum antecedente, ela pode fazer a partir dos 40 anos de idade, a cada 2 anos, depois de 50 anos de idade, anualmente. Se houver um antecedente, então aí sim deve fazer a partir dos 35 anos de idade. Doutor Leonardo, e para o homem, quando é que ele precisa enfrentar o urologista? A partir de 45 anos, é importante a visita anual ao urologista para o exame de toque retal e o PSA, para os pacientes que têm fatores de risco. Então, para aqueles pacientes que têm antecedentes familiares, para pacientes de etnia negra, é muito importante saber, porque tem um risco aumentado de ter um câncer de próstata, e também os pacientes obesos, hoje está entrando nesse grupo de risco. Para os pacientes em geral, que não tem nenhum desses fatores de risco, a partir dos 50 anos. Ótimo, muito bem. Com isso, não dá tempo para mais nada. Foi tudo Felipe Massa, doutor Zé Bento. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia.